Alguém quer fazer algum comentário do conteúdo da semana passada? Karine, depois, tu já chegou a estudar aquele conteúdo da semana passada? Ainda não, né? Ainda Depois não tu... consegui, ainda consegui, professor, Tá. mas eu vou Aí, olhar tudo. e se tiver dúvida, tu me chama pelo WhatsApp. Tá bom. Tá? Mas ele é bem parecido com o anterior, muda pouca coisa. Ah, o senhor sabe, se eu tiver dúvida, eu vou perguntar. É isso aí, não pode ficar com dúvida. Hoje o conteúdo dele é um pouquinho mais elaborado. Tá? Então, hoje a gente vai ver o dimensionamento das redes de distribuição. Primeiro, a gente vai ver a nomenclatura das redes, né, para a gente poder entender melhor. Aí tem esse arquivo que eu já coloquei lá no WhatsApp, e tem o vídeo. Depois, o dimensionamento das redes. Depois tem o exercício resolvido aqui, ó. Tá? Então, vai ser esse aqui o trabalho de hoje. Não botei a data aqui. Então, a gente vai começar assistindo esse vídeo aqui, ó, que é a nomenclatura das redes. Tudo bem aí com vocês? Tudo certo. Bom, então, a gente hoje vai estudar as redes de distribuição, as redes de irrigação, né? Inicialmente, a gente aprendeu a dimensionar uma linha lateral com um único diâmetro. Depois, a gente aprendeu a dimensionar uma linha lateral com dois diâmetros, né? Que é uma maneira de ter uma linha lateral mais barata, né? E com dois diâmetros. E agora a gente vai aprender a dimensionar as redes de distribuição. Então, a gente vai dimensionar todo o sistema. Então, a gente vai partir do pressuposto que as linhas laterais já estão dimensionadas, tá bom? Nessa parte da matéria. E a gente vai começar com as definições e nomenclaturas dessas redes, né? E a gente vai usar o método de perda de carga unitária, que é um método mais complexo para dimensionar toda a rede. Então, a distribuição ela vai da bomba até a última linha lateral, né? A rede de distribuição. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é que um trecho dessas redes de distribuição, ele tem a vazão constante. Então,
numa rede de distribuição, cada trecho que tem vazão, cada tubulação que tem uma vazão constante é um trecho, tá bom? E a gente sempre numera esses trechos em ordem crescente, vindo desde o fim do extremo da rede, né, até a cabeceira da bomba. Aliás, até a cabeceira do sistema, que é onde fica a bomba. Então, a numeração é sempre lá do ponto mais extremo, que é a pior situação, né, e ela vai numerando de lá até a cabeceira do sistema, que é onde fica a bomba. Então, as redes elas podem ser constituídas a partir de uma simples tubulação de distribuição semi-portátil, que alimenta diretamente os laterais do sistema individual, de uma parcela, até uma rede coletiva ramificada com centenas de trechos, que abastece múltiplos lotes de um perímetro irrigado. Então, tem uma rede mais simples, pode ter redes mais complexas, né? Nas metodologias de dimensionamento das redes de distribuição da nossa disciplina, usaremos uma nomenclatura específica, na qual as distintas partes da rede são designadas por trecho, que compreende cada um dos percursos da rede de distribuição, nos quais a vazão permanece constante, então a gente vai numerar trecho 1, 2, 3, 4 e 5. Um nó, que é o ponto de conexão entre dois trechos. Nos nós se produzem modificações na vazão, então quando a vazão muda, a gente tem um nó. E também tem um nó de derivação, que é um nó que conecta três ou mais trechos. Um nó de derivação, a vazão circulante, ela é distribuída para os diversos trechos derivados, né? E os terminais são os pontos finais da rede, coincide com as posições mais extremas das linhas laterais, dentro das unidades ou parcelas de irrigação, então. E o ramal é um conjunto de trechos conectados em série, sem nenhum nó de derivação. Então, o que significa em série mesmo? Então, quando eu conecto, é um trecho da distribuição e com mais de um diâmetro, né? Então, quando a vazão aumenta. O pessoal está muito rápido. Dá para entender? Não. Estão conseguindo entender? Para mim tá tranquilo. Está acelerado ali. Aumenta. Então, e o ramal é um conjunto de trechos conectados em série. Também tem um nó de derivação, que é um nó que conecta três ou mais trechos. O nó de derivação, a vazão circulante, ela é distribuída para os diversos trechos derivados, né? E os terminais são os pontos finais da rede, coincide com as posições mais extremas das linhas laterais, dentro das unidades ou parcelas de irrigação, então. E o ramal é um conjunto de trechos conectados em série, sem nenhum nó de derivação. Então, o que significa em série mesmo? Então, quando eu conecto, é um trecho da distribuição e com mais de um diâmetro, né? Então, quando a vazão aumenta, aquele trecho eu vou ter que aumentar o diâmetro. As artérias são os percursos principais da rede de distribuição, formados por ramais agrupados em série. O traçado, a configuração da distribuição das tubulações com a rede, o traçado é a configuração da distribuição das tubulações com a definição da situação topográfica de todos os componentes da rede. Então, a gente precisa desta distribuição da tubulação e da situação topográfica. A cabeceira da rede é a origem da rede de distribuição, normalmente coincide com o ponto inicial do sistema de transporte sob pressão, onde se estabelece, em alguns casos, uma captação direta da água. No entanto, na maioria dos casos, faz-se necessário instalar uma estação de bombeamento para fornecer a pressão requerida na rede. O dimensionamento da rede de distribuição do sistema de irrigação pressurizados,
que são as pressão convencional, pivô central, bloqueamento, baixa pressão, etc., consiste sempre na determinação do diâmetro, ou dos diâmetros, correspondente a cada trecho, de modo que se forneça a pressão adequada à vazão requerida em todas as tomadas de irrigação e que o custo da instalação seja o mínimo possível. Então, essas são as condições para a gente mencionar uma rede, é dizer, os diâmetros, né? e, a, em função da pressão, a vazão requerida, né? Nas tomadas de irrigação. De maneira, e sempre dimensionando para que seja o menor custo possível. Esse dimensionamento requer, primeiramente, a definição do traçado das tubulações, a determinação das pressões e vazões das tomadas linhas laterais e o cálculo das vazões a serem transportadas por todos os trechos da rede hidráulica. As vazões dos trechos terminais, trechos situados dentro das parcelas de irrigação, que abastecem diretamente as linhas portáteis, são determinadas em função das posições mais desfavoráveis dessas tubulações dentro da parcela. As posições mais desfavoráveis das linhas laterais são aquelas que demandam as máximas vazões ao longo dos trechos terminais. Então, vai ser sempre mais a linha lateral que está mais distante, né, da cabeceira da rede. Então, aqui a gente está vendo um sistema bem simples, né, que a gente tem uma linha de distribuição e duas linhas laterais. Esta linha lateral sobe e esta desce até irrigar todo o percurso. Esse aqui é um sistema em que as linhas laterais são portáteis, né? A gente já conversou, então, que a gente tem? A gente vai ter que, nesse trecho, então, nesse trecho 3.2, a gente vai ter a vazão de uma linha lateral. Do ponto 2 para baixo, a gente vai ter a vazão de duas linhas laterais. Então, do ponto 2 para baixo, no 1 até o 2, a gente vai ter a vazão de duas linhas laterais. Né? A gente já viu isso, já fez um exercício semelhante. Quando a rede de distribuição abastece um grupo de parcelas, as vazões correspondentes dadas pelos trechos situados a montante das tubulações terminais de distribuição se obtém mediante algoritmos baseados em funções estatísticas ou simplesmente por acumulação direta das vazões em cada parcela. A gente vai fazer um sistema mais simples, né? Não vai chegar a um sistema como esse, né? Esse seria um algoritmo para determinar as vazões. Então, cada trecho da distribuição se caracteriza hidraulicamente por seu diâmetro, que possui a peculiaridade de ser uma variável discreta, a vazão transportada, e também da vazão transportada aqui, a velocidade da água e a perda de carga J. Então, são esses os parâmetros que caracterizar hidraulicamente, né, o trecho da rede. Essas quatro variáveis relacionam-se entre si com a equação da continuidade, que é igual a V vezes A, e da equação da perda de carga máxima admissível, né, que é aquelas duas equações que a gente viu, a de Haase e Williams e a de Scobie. Tranquilo até aqui, pessoal. Algum comentário? Algum comentário? Vamos entender, então, agora esse método, né, de direcionamento das tubulações. Tem um outro arquivo aqui no aula, que é esse de redistribuição, e vou colocar também lá no WhatsApp.